Tem uma grande diferença entre isso aqui... Eu nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E isso aqui. Eu sou o responsável. A primeira cena mostra um Peter Parker que assumiu a responsabilidade que foi atribuída a ele, usar o seu dom para o bem dos outros, e não como um meio para tirar vantagem e se perder no caminho, como se fosse um personagem do The Boys, que só liga para dinheiro, que só liga para fama, para sexo, para drogas. A segunda mostra o que acontece quando você assume uma responsabilidade por culpa e se torna um mero espectador da sua própria vida, enquanto ela se destrói aos poucos e, ao mesmo tempo, fere as pessoas que você mais ama no processo. Fala galera, aqui é o Jota, fiquei muito feliz com a recepção de vocês todos ao vídeo do Homem-Aranha 2, a cena do bolo. Eu tenho muitas ideias de vídeos aqui pro canal, muita coisa planejada, muito roteiro pronto, mas eu sou enrolando. Você pode ver que o vídeo do bolo faz 3 anos, eu sou um cara realmente que precisa melhorar a frequência de vídeo. Mas vamos que vamos, como diria o poeta Kel. Ah, vamos nessa! Uma das coisas que mais me faz refletir sobre a trilogia do Miranha do Tobey é como muitos detalhes muitas vezes não são jogados na nossa cara. Uma parada que fica na minha cabeça toda vez que eu vejo esses filmes. Que é a linha finíssima, minúscula, mas ao mesmo tempo de mega boga importância que separa assumir uma tarefa por um senso de responsabilidade ou assumir uma responsabilidade por um senso de culpa. E essas duas cenas que eu mostrei no início do vídeo mostram bem isso, galera. No final do primeiro filme, o Peter dispensa Mary Jane, que se jogou nos ombros dele e se declarou pra ele que queria o corpinho dele todo, no lugar mais romântico do mundo, um cemitério. Mas ele foi em direção ao rumo que ele julgou melhor, afastar as pessoas que ele mais ama para não colocar elas em risco. Justo, pô. Dá pra entender, né? O Duende Verde quase matou a coitada da Tia May, uma idosa! Ele sabe o problemão que pode dar se alguém mais descobrir que ele é o Homem-Aranha. Mas aí entra o seguinte problema. Por mais que ele carregue sim esse sentimento de responsabilidade, do mesmo tamanho ou até maior, é a culpa que ele carrega dentro de si. A culpa de ter deixado o seu tio Ben morrer. Isso vai corroendo ele por dentro, pô. É um veneno que vai matando ele aos poucos. No início do filme, no aniversário do Peter, quando a Tia May cai no choro dizendo que não saberia o que fazer se encontrasse o responsável pela morte do Ben, a câmera vai aos poucos focando no rosto do Peter. Ele tá ali usando toda a sua força interna para não desabar, porque para ele o responsável é ele mesmo. E essa culpa que ele carrega que faz com que ele sempre, 100% das vezes, priorize a vida como Homem-Aranha e aos poucos esconda o seu lado Peter Parker dos outros e até de si mesmo. É, acima de tudo, um castigo. Não é à toa que ele perde os poderes depois, galera. É uma crise de personalidade total. E esse processo é feito de forma tão dolorosa que o Peter se perde completamente. O que move ele a ser o Homem-Aranha? O senso de responsabilidade ou a culpa pela morte do tio? Ou será que tem mesmo uma resposta correta? Porque um dos centros desses filmes é a supervalorização da escolha, pô. Não se trata de uma eliminação. O Peter não precisa deixar de ser ele mesmo para ser Homem-Aranha, e vice-versa. É a cena do armário, lembra? Ele olha pro terno, ele olha pro uniforme e fica na dúvida do que fazer. Qual é a verdadeira pele dele? É claro que às vezes a balança vai para um lado, depois ela vai para o outro, mas ela se ajusta. O Peter demora para entender isso. E realmente, é fácil falar aqui, difícil é fazer. Mas equilíbrio é tudo. Quando ele escolhe deixar de ser o Aranha, o que acontece? Ele é feliz. Por 5 minutos. Ele ainda se sente culpado por não salvar mais as pessoas como Aranha. Ele continua incompleto. Ele abre mão da responsabilidade de herói, mas a culpa continua forte. Não tem equilíbrio nenhum aí. E é essa culpa que é fundamental para ele voltar. Eu vejo muita gente falando que o motivo é Mary Jane. Mary Jane isso, Mary Jane aquilo. Mas na verdade não. Ela realmente é um fator para que ele coloque o manto de novo. Mas ele já ia voltar de qualquer jeito. Ele volta porque finalmente o Peter conseguiu ficar em paz com a culpa dele. E como? Abrindo o jogo com a pessoa que ele mais ama no mundo, a Tia May. A cena que eu mencionei lá no início do vídeo. Ele fala tudo. Foi responsável pela morte do tio há 2 anos. E o que eu acho incrível e totalmente humano nessa cena é que ela fica destruída. Não tem discurso de perdão, como se ela fosse um ser unidimensional, sem sentimentos, sem raiva, sem tristeza, que só faz piadinha, que todas as emoções que ela tem é felicidade, alegria, enfim. Se fosse nos filmes de hoje, era capaz de até rolar uma piadinha no meio, pô. Mas que porra! A Tia May realmente desaba quando o Peter fala isso pra ela. Ela precisa de um tempo. Mesmo que a verdade possa ter posto em risco a relação entre os dois, era algo que o Peter precisava fazer, porque ele sabe que o certo nem sempre traz os resultados que ele quer. É aquela cena do Batman Cavaleiro das Trevas ressurge, que o Alfred fala pro Bruce Wayne, lembra? Talvez seja a hora de parar de tentar burlar a verdade e deixá-la ter o seu dia.
E aí, claro, depois eles se acertam e ela não guarda nenhuma mágoa em relação ao sobrinho. Muito pelo contrário, sente muito orgulho dele ter matado no peito a responsabilidade com a verdade e ter dito tudo aquilo pra ela, mesmo que isso pudesse custar a relação entre os dois. Eles são, cara, que filme. Não fazem mais como antigamente. Ao longo da cena, a Tia May faz um discurso que mostra pro Peter algo que ele talvez não tenha dado a devida atenção em todo esse tempo dele como Homem-Aranha. As pequenas diferenças na vida das pessoas que o Homem-Aranha proporciona. E eu digo pequenas mesmo, galera. Não tô falando só daquelas batalhas mirabolantes, megalomaníacas que o Homem-Aranha enfrenta, salvando pessoas da morte extrema. Não, não, não. O discurso é sobre sonhos, inspirações, a força interna que o Homem-Aranha desperta em quem precisa se segurar um pouquinho mais na vida, por mais forte que ela esteja batendo. São essas coisas que vão fazer ele também seguir em frente. O primeiro jogo do Homem-Aranha, lá o de PlayStation 4, também tem isso, pô. Um detalhe bem pequeno, mas que eu nunca esqueci. Aquelas mochilas que a gente precisa pegar pelo mapa, e uma delas é um desenho de uma criança que se inspira nele. Um desenho tão fofinho, gente, que até o Peter fala que são essas coisas que fazem ele seguir em frente. Eu só impedi o balão desse menino de voar pra longe e ele fez isso. As pequenas coisas fazem tudo valer a pena. Esse jogo realmente entendeu o Peter Parker como quase ninguém, viu? Espetacular. E aí o processo se completa, galera. O Peter entra em harmonia com a sua culpa. Algo que ele sempre vai sentir. É parte dele. Mas agora é algo não corrosivo. É a culpa agora ressignificada em ações do Homem-Aranha que vão impedir que qualquer outra pessoa passe pelo que ele passou. Equilíbrio. Essa dor que ele carrega nunca vai sumir. Mas não é mais um castigo, e sim uma responsabilidade que agora não mais depende que o Peter se autodestrua para cumprir. Culpa e responsabilidade como uma só. Peter Parker e Homem-Aranha como um só. Uma unidade que, além de salvar milhões de pessoas, salvou primeiro a ele mesmo. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois de 3 anos voltei a postar. Vou postar com um pouco mais de... com muita mais rapidez, tá, galera? Não vou demorar tanto mais pra postar vídeo, não, porque eu realmente sou uma pessoa que... enfim, precisa aprender a procrastinar menos, tá? Enrolar menos. Mas vai ter mais vídeos, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado. Tamo juntão. E nunca se esqueçam, hein, galera? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.